Obrigado, Lu. Boa noite, Mits. Estou olhando aqui a imagem, muito bonito o novo estúdio, hein? Ficou legal, hein? Muito bom, muito bom. Isso, tá certo. Então, boa noite a todos os ouvintes que estão aí participando, né, hoje desse programa, Novo Tempo EUA. Realmente, essa é uma pergunta que as pessoas casadas em algum momento se fazem. Me casei com alguém diferente de mim agora, porque é uma coisa extremamente comum, né? A pessoa, depois de um certo tempo de casado, ela se defrontar com as diferenças que não apareciam antes no namoro, no noivado, e parecia que tudo se encaixava perfeitamente, e depois, quando se vão viver a dois sob o mesmo teto, aí vão passando as semanas, os dias, os meses, e as pessoas vão vendo que, opa, tem uma coisinha ali que eu não conhecia dessa pessoa, né? E vice-versa, essa pessoa não conhecia alguma coisa nossa também. Então, as relações humanas, elas exigem algum tipo de reflexão para funcionar bem. Seria ótimo, né, se tudo ocorresse assim, acontecesse de uma forma automática, né? Errou aqui, mas já automaticamente corrige, sem ter que pensar muito, sem ter que analisar, sem ter que refletir. Mas não é assim que acontece na realidade. Seja no trabalho, na vida social, na família, cada um precisa pensar, refletir sobre o papel que executa no contato com outro indivíduo. É claro, isso pode cansar. Algumas pessoas falam assim: ah, mas isso cansa muito, vou ter que estar pensando, né, como é que eu posso melhorar minha vida com meu marido, ou com a minha esposa, ou com meu filho, ou com meu patrão, ou com meu empregado. Ah, isso cansa muito. Eu acho que o amor é automático, devia funcionar tudo, mas não é bem assim, né? Mas também é possível cansar menos quando aprendemos a funcionar melhor e incorporamos, vou usar essa palavra, novos comportamentos com o aprendizado, de maneira que esse comportamento vai se tornando mais natural. Muitos anos atrás eu fiz palestra lá no Ceará, lá em Fortaleza. E aí uma jovem moça que tinha casado há pouco tempo, ela veio, na verdade, não foi nem se aconselhar comigo, ela veio dar um testemunho. Ela falou assim: ah, doutor César, eu casei, apesar de eu ser mulher, eu tinha muita dificuldade de falar palavras para o meu marido, falar assim, meu bem, meu querido, meu amor. Eu tinha muita dificuldade, me sentia mal de falar isso. Mas eu fui treinando mesmo sem sentir uma coisa muito agradável, mesmo me sentindo meio constrangida, mas eu fui mudando e a coisa foi se incorporando em mim e agora já é muito mais natural. Então, no casamento, por exemplo, existem desafios para ele funcionar bem. Então, quais são os desafios? Bom, de repente, tem hora que você precisa se afastar, tem hora que precisa se aproximar, tem hora que é importante falar, tem hora que é importante não falar, ficar quieto, né? Tem horas que precisa tomar uma atitude firme, outra hora você vai abrir mão da opinião. Então, são comportamentos opostos e que precisamos de sabedoria para saber quando aplicar um tipo de comportamento ou outro tipo de comportamento no dia a dia da vida conjugal. Então, parece que é um aprendizado que não acaba nunca. Quer dizer, parece que nunca existe uma formatura nisso, uma graduação nisso, né? Ou seja, parece que nunca chegamos a um dia em que finalmente a gente pode dizer assim: ah, agora eu já sei tudo sobre como me relacionar com meu marido ou com a minha esposa. Não, parece que sempre só sabemos em parte. Aliás, na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, né? Mas para o final, Paulo, inspirado por Deus, fala isso. A gente conhece em parte, né? Mas a gente não conhece no todo. É no dia a dia que a gente vai melhorando o nosso conhecimento de nós mesmos e do outro, né? Então é importante a gente relembrar que homem e mulher são diferentes na maneira como funcionam no relacionamento afetivo, seja namoro, noivado ou casamento. As diferenças não se limitam somente ao fato de um ser macho e outro fêmea, mas depende da sensibilidade,
da história da infância de cada um, da vulnerabilidade, algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras, do tipo de vínculo que cada um faz com os outros. Algumas pessoas se vinculam com muita emoção, outros se vinculam com mais razão. Depende dos traumas já vividos, do quanto a pessoa está na realidade ou na fantasia quanto ao conceito de amor e à prática de amor e outras variantes. É intrigante como é comum, né, haver uniões de pessoas com gostos, desejos e formas de funcionar tão diferentes um do outro. Por exemplo, um pode gostar de sexo uma vez por mês e se casa com alguém que quer sexo 3 vezes por semana. Outro gosta de falar baixo e se casa com alguém que é estridente. Um marido pode ser frio e calculista e se casa com uma mulher emocional demais. Ou uma mulher pode ser mandona e se casa com um homem passivo. Um veio de uma família que tudo era comemorado junto, com muita comunicação, né, na família de origem lá, e se casa com outro indivíduo que veio de uma família que só se encontra em funeral, né, e mesmo assim ainda não se falam muito. Então, como é que vai dar certo, né? Como harmonizar isso? Será que dá para harmonizar essas diferenças grandes, né? Que a princípio, eu disse antes, né? No namoro e noivado, isso parece que não pesa muito na balança da avaliação, mas depois começa a pesar no relacionamento. Então, a pergunta é: será que dá para harmonizar tudo na relação homem-mulher conjugal? Não, não dá para harmonizar tudo. Em algumas coisas, sim. Por exemplo, um marido introvertido que se casa com uma esposa extrovertida. O marido introvertido, ele gosta de estar sozinho, só com a esposa em casa, né, no seu lazer, ele se sente bem pensando, lendo, caminhando sozinho pelo parque ou na areia da praia. E a esposa gosta de receber pessoas em casa, gosta do agito, né, de muita conversa com todos, gosta de ser o centro das atenções aonde chega. E agora? Como é que vai encaixar? Se ele se esforça para sempre estar no agito dela, ele se anula e sofre. Se ela se esforça para sempre estar na quietude que ele gosta, ela se frustra e sofre. E agora, José, como diz, né, o escritor? O jeito é conversar e tentar chegar no meio termo em que em alguns momentos, cada um vai estar participando do que o outro prefere, em outros momentos, cada um vai estar sozinho curtindo a sua preferência. Mas vou pensar se a esposa que gosta de vida social agitada disser que fica, mas eu fico sem graça se você não estiver comigo ali. Bom, talvez uma solução, nesse exemplo que eu estou dando aí, de uma pessoa extrovertida com uma introvertida, talvez a solução seja o cônjuge que é mais quieto ficar ali na festinha que está sendo feita, ela fica um pouquinho mais no canto, um pouquinho mais na lateral, com pessoas que têm um perfil de introversão mais ou menos como esse indivíduo. E assim, isso não vai ser uma ameaça e uma chatice para esse indivíduo que gosta de um cantinho mais sossegado. E, ao mesmo tempo, esse cônjuge que é mais introvertido está ali, está na festa, está junto com o seu companheiro, sua companheira, que é extrovertido e que, por isso, se sente mais confortável em estar ali com seus holofotes todos em cima dele. Então, negociar nos relacionamentos, especialmente no casamento, é fundamental. Entretanto, é muito importante que cada um acabe com a tendência de ser melindroso ou de ser melindrosa e parar com aquele papel que alguns falam assim: ele não me dá a atenção que eu queria, ela não me dá a atenção que eu queria. Né? E trabalhar para aceitar que a harmonia conjugal não depende de um ter que se anular para se enquadrar no perfil do outro. O cônjuge carente precisa parar com a ideia de: se eu faço tudo o que você quer, por que você não se torna o que eu quero? Então, primeiro, se você vive fazendo o que o outro quer, isso é amor ou é autoanulação? É amor ou é manipulação? Né? Se você faz sempre tudo o que o outro quer e depois fica irritada porque esse outro não se torna o que você quer, você faz isso para agradar o outro o tempo todo, é para demonstrar amor ou é para receber amor? Temos que pensar nisso, né? Então, a sabedoria na relação conjugal e em outros relacionamentos requer uma dose equilibrada de não quebrantar suas convicções
e abrir mão em certos momentos de sua vontade, não perder a individualidade, andar a segunda milha, dizer o que você pensa, outras horas ficar calado, colocar limites firmes para os abusos emocionais e também ser compassivo e usar de misericórdia. Falar com firmeza para quebrar a falta de desconfiômetro do parceiro. Tem gente que não tem desconfiômetro, né? Então tem que falar com firmeza, com afeto, mas com firmeza. Isso pode cansar? Sim, pode cansar, como eu falei lá atrás, né? Mas cansa mais quanto mais o outro, ou você, né, tem a mente fechada, não quer dialogar, não quer mudar, não abre mão do romance idealizado, fica obcecado por afeto e aprovação e outros comportamentos. Então, mas pode ser agradável, pode ir se tornando agradável quando cada um pode pensar, analisar seu próprio comportamento, estar disposto a fazer concessões quando isso couber, né? Sair da defesa rígida. Tem pessoas que têm uma defesa rígida, tipo assim: ah, eu sou assim, você me conheceu assim e eu não vou mudar. Isso é defesa rígida. Esse é meu jeito, né, e tal, né? Sabe, nós não somos inflexíveis, né? Especialmente quando a gente entra no campo da espiritualidade, Jesus, ele prometeu em sua palavra nos dar um novo coração. Quer dizer, o que é um novo coração? Uma nova mentalidade, uma nova forma de funcionar, na medida que a gente vai se entregando a ele, procurando isso com ele. Então, agora chega um ponto também na vida a dois em que quando você sente que você não consegue mais amar aquela pessoa, quando você sente que existem mágoas, quando você sente que existem ressentimentos, quando você sente que parece que essa diferença, né, o título do tema de hoje é Me casei com alguém diferente de mim, e agora? Bom, sabe, não é à toa que a gente casa com a pessoa com quem a gente casa, né? As nossas atrações pela pessoa com quem a gente acabou casando, elas têm muito que ver com nossas necessidades mais interiores. Tem a ver com a gente tentar repetir inconscientemente na vida conjugal o que a gente sofreu lá atrás. É uma coisa incrível isso, né? Porque muitas pessoas assim juram de pé junto, né? Vamos supor uma mulher que teve um pai alcoólico, né? E que agredia a esposa, os filhos e tal. Essa mulher jura de pé junto assim, eu vou casar com um indivíduo que detesta álcool, que não gosta nem de bombom que tem licor dentro, né? E acaba repetindo a história, acaba casando com o marido que de alguma forma se manifesta com alcoolismo, ou ao contrário, a mulher também, o homem também que pode casar com uma mulher que tem problemas aí com dependência de substância. Então, eu acho que quando nós chegamos num limite e reconhecemos que não temos essa capacidade de amar o outro, então é importante, ao invés, a coisa mais comum que o mundo faz então eu vou pular fora e vou arranjar outro companheiro, outra companheira. Tem aí um autor americano, Dr. John Gottman, em português tem um livro dele chamado Por que os casamentos falham ou dão certo? Ele é ligado à Universidade de Washington, em Seattle, no estado de Washington, e lá no oeste americano, na fronteira com o Canadá, né? John Gottman. Ele fez pesquisas e dentro da cultura americana ele verificou o seguinte: os casais que se separam e não dão, a pessoa que se separa e não dá um tempo para poder analisar o que eu errei, o que eu acertei, qual foi o problema que me levou ao divórcio. Se a pessoa não faz esse trabalho, seja individual, seja no aconselhamento, seja na psicoterapia, 50% vai separar a segunda vez. E ele também estudando mostrou que, então, esta pessoa que separou a segunda vez, se ela separa essa segunda vez e não faz essa busca de autoentendimento de quais foram os seus erros na relação conjugal e quais foram os erros do outro, se não pensar sobre isso e partir para um terceiro relacionamento, 75% separa a terceira vez. Então, chega um ponto em que a humanidade não tem saída. Nós não conseguimos amar uma pessoa que nos frustra se a gente for sincero com a gente mesmo, né? Se a gente usar os recursos humanistas, é impossível. Então, nós precisamos de
um poder superior, né? Precisamos de algo sobrenatural, né? E a Bíblia diz, né, que Deus é amor, está lá em carta 1 João, né, 4:8, Deus é amor. Aí você, doutor César já vem falar de religião. Ai, meu Deus, o psiquiatra está querendo espiritualizar uma relação que tem sexo, tem afeto, tem romance. Não, eu não estou espiritualizando. Sabe, queridos, se você precisa de mais afeto no relacionamento, então Deus vai dar o amor através do afeto, se você pedir e se você submeter ao que Ele está dizendo para você fazer. Se você precisa de mais sexualidade no casamento, saudável, sexualidade saudável, olha o que eu estou dizendo, Deus vai te dar isso, né? Se você precisa de mais diálogo, então Deus vai te dar isso. Se você precisa de mais companhia, Deus vai te... Então, o amor que Deus ele sai para cada um na especificidade, né? Naquela especialização que o indivíduo está precisando. A fonte de amor genuíno, né? Do amor genuíno, é um só, Deus, o Criador do universo. Deus é amor, ponto. Então, se o casal precisa de mais sexualidade, mais afetividade, mais entrosamento com os parentes, mais diálogo, enfim, dependendo da necessidade de cada casal, peça a Deus, Deus vai e pouco, não é assim da noite para o dia, fiz 3 orações e não aconteceu nada. Peraí, não é assim, né? Você vem aí né, vem 30 anos vivendo uma vida complicada, viveu uma infância super complicada, levou tudo mal resolvido para dentro do casamento e quer em 3 orações que Deus resolva tudo. Alô, não é por aí. Então, mas eu queria terminar, para abrir um pouquinho para a discussão, essa questão. Se você sente que todo o melhor que você já fez, tudo que você conseguia, já fez terapia, fez encontro de casal, já fez terapia de casal, já fez tudo o que você acha que poderia ter feito para poder melhorar a sua vida conjugal e não resolveu, então joga a toalha para Deus, né? De alguma forma o Senhor Deus vai fazer alguma modificação. Sabe aonde, em primeiro lugar? Dentro de você. Dentro de você. Né? Então, ao invés de a gente pensar assim, eu preciso encontrar a pessoa certa, a primeira pergunta, a mais importante é como é que eu posso ser a pessoa certa? Né? A única forma da gente ser a pessoa certa, que vai amar, então, o não amável, o difícil, né? Essa semana eu devo preparar um artigo sobre isso, deve sair no meu site, doutorcesar.com, talvez amanhã, quarta-feira, deve estar lá no site. É fácil amar as pessoas fáceis, esse deve ser o título, né? Mas como é que eu vou amar a pessoa difícil? Como é que eu vou amar alguém que me machuca, alguém que me frustrou, alguém que me traiu, alguém que me bate, como é que eu vou fazer, né? Se bate, tem que colocar limite firme aí, de repente tem até que entrar advogado, polícia, tudo isso. Tal. Mas a gente pode outro dia falar sobre violência familiar, que é um outro tema. Mas para terminar, como é que eu posso amar alguém que eu não consigo amar de mim mesmo? Né? Como é que se faz isso? Deus. É isso, Lu, é isso, Miss, queridos ouvintes. Então, tem pergunta, vamos aí. Sabe, depende do que se fazia no namoro e relacionamento. Quanto mais sexo a galera, a juventude tem antes de casar, mais cega essa juventude fica para os problemas de comportamento e temperamental que o indivíduo pode ter. Porque se predomina muita relação sexual, e a relação sexual é uma coisa muito prazerosa, é um prazer físico, né, também emocional, então vai empurrando com a barriga os probleminhas, entre aspas, probleminhas que o outro apresenta, né? Então, primeiro a gente todos nós saímos de uma infância, quer dizer, não teve ninguém que teve uma infância 100% normal, perfeita, sem nenhum tipo de frustração. Então, quando as crianças são pequenas e vivem algum tipo de frustração no relacionamento com as pessoas que são os cuidadores dela, pai, mãe, tio, avó que está ali junto, a criança sofre com isso, algumas crianças, em geral, ela bota isso abaixo do tapete e desenvolve uma defesa para não pensar nisso que dói. Só que aquilo machucou, a falta ficou. Aí vai, chega na adolescência, namora, fica noivo, casa, então vai casar com quem? Vai casar com alguém parecido com aquilo que existia no passado. Por quê? Né? Se vai casar com alguém que tinha algumas características daquela pessoa que foi muito, muito influente no relacionamento
com essa criança. Por quê? Porque a criança aprendeu a lidar com a dor. Ela aprendeu, vamos supor que um menino tenha vivido com uma família em que a mãe era meio fria, né? Meio racional, talvez meio rejeitadora desse garoto, de certa forma, talvez preferia outro filho, coisa assim, ou era fria mesmo, que a mãe dela era fria, ela não aprendeu a resolver isso, né? Não necessariamente a gente aprende a resolver nossas dores entrando no casamento. O casamento não é lugar para a gente aprender. Não, como é que eu vou dizer isso? O casamento por si só, ele não traz uma resolução das nossas dores do passado se não trabalharmos com essas dores. Não é uma coisa automática, como eu disse no começo da palestra hoje. Então, vamos supor que esse menino tenha vivido com uma mãe que era meio fria, não manifestava muito afeto. Então, ele vai acabar casando com uma mulher meio fria. Como é que pode? Né? Não era para ser o oposto, não era para ele procurar uma mulher que fosse carinhosa, meiga e afetuosa, né, para poder, então, compensar aquela mãe fria? Mas por quê? Porque ele aprendeu a lidar com aquela mãe fria. Ele aprendeu erradamente que talvez não mereça ter afeto de alguém, então vai escolher alguém. É uma coisa muito maluca, porque não dá para a gente não é uma coisa consciente, de assim, 5 mulheres, essa é fria, essa é mais ou menos fria, essa é morna, essa é quente, então, vou escolher essa aqui. Não é assim, né? Acaba se envolvendo ali, porque o psiquismo está dizendo, eu sei lidar com a situação aqui. Então, e outra coisa importante, aí já entra no campo espiritual, eu acredito de que às vezes Deus nos coloca num tipo de relacionamento em que a gente é incapaz de amar para então recorrermos a Ele e recebermos a capacidade de amar que só pode vir dele. Não vem do psicólogo, do psiquiatra, da fluoxetina, do Rivotril, não vem de Deus. Então, é isso, né? A gente comete alguns erros, mas também tem essa defesa. Veja bem, não está errado você estou falando em sentido genérico, né? Eu, você, o ouvinte, todo mundo. Não é errado a gente ser o que a gente. Nós não somos um erro. Nós não somos um erro. Nós somos um ser humano que tem virtudes e defeitos. Nós temos características na nossa estrutura de personalidade que precisam ser desenvolvidas, né? Eu não estou pronto para tudo. Não estou pronto. Eu já estou com 71 anos de idade e ainda tem muita coisa que eu preciso que Deus me ajude para expandir na minha maneira de ser, seja na vida conjugal, na vida com meus filhos, com meus netos, com meus amigos, né? É, então, eu não estou já naquele ponto de saúde 10, saúde emocional 10 ou 100. É um processo, né? A Bíblia diz que, por exemplo, santificação, santificação tem nada a ver com você virar um santo, botar no pedestal e todo mundo beijar o pé ali. Não, santificação pela Bíblia é você se tornar uma pessoa parecida com Jesus, que ama, que perdoa, né? É uma mudança do caráter. Quanto tempo leva isso? A vida inteira. Vamos dentro do campo da psicologia, o que é maturidade emocional? Leva a vida inteira, todo dia é dia da gente aprender uma coisa nova sobre como eu posso me relacionar melhor comigo mesmo, com as pessoas, e com Deus e com a vida. Então, é aquilo que eu falei aí, é um desafio, realmente, a gente está vivendo com a pessoa muito diferente da gente, então, o que eu posso aprender para isso ter uma expansão na minha vida? Então, por exemplo, é muito comum o indivíduo que veio, eu dei o exemplo aqui, né? Um veio de uma família que todo mundo se comunica, se beija, se abraça, tá todo mundo junto em festa, aniversário, Páscoa, Natal, Dia da Mãe, Dia do Pai, né? Enfim, sempre se comunicam, mensagem, celular, e tarará, um visita o outro. Esse aí casa com um indivíduo que vem de uma família que ninguém se comunica, ninguém se fala, né? Muito raramente se encontram, cada um no seu canto. Por que esse indivíduo que veio de uma família que é muito comunicativa acaba se casando com um indivíduo com uma família muito isolada, vamos dizer assim? Porque esse indivíduo da família comunicativa devia sentir falta de ter momentos de privacidade, mas não tinha. Porque a dinâmica da família não permitia, né? O pai abria a porta, ei, abre o porta, vamos lá, vamos conversar, seu tio chegou, tá bom, pai, já estou indo, enfim, não tinha privacidade. Não tinha, havia um certo desrespeito da individualidade, só que isso era vivido como uma coisa agradável, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo se comunicando. Então, por isso que esse indivíduo ele sentia falta de um momento de estar mais na dele, né, ou na dela. Aí vai casar com um indivíduo que tem esse perfil, que favorece isso.
Agora, o contrário, por que esse indivíduo que vejo a família, que ninguém se comunicava, quase que não se abraça, quase que não se beija e tal, por que ele vai casar com um indivíduo que é super cheguei, né? Muita... Por quê? Porque sentia falta dessa comunicação na família de origem, sentia falta. Talvez não fosse uma sensação de falta consciente, né? Porque a gente tem dificuldade de tomar consciência do que a gente deseja, porque pode doer ao a gente pensar que não tivemos o que a gente desejava. Então, uma maneira que a nossa mente faz para fugir da dor emocional é fingir que não precisa daquilo que você deseja, né? Porque pensar que eu desejo uma coisa e que eu não tive, não estou tendo e acho que não vou ter, cara, dói para o chuchu, né? Então, então eu não vou pensar nisso. Então a mente vai, pum, cria um mecanismo de defesa psicológica e a pessoa então finge que não precisa daquilo. Então, qual é a solução? Harmonia, conversar, aceitar a limitação do outro, parar de endeusar o outro. Não existe nenhum ser humano que vai preencher todas as nossas necessidades válidas de afeto, de amor, de compreensão. E talvez para a gente se aproximar um pouco mais disso, de receber essas coisas boas, é a gente dar, né? A gente dar. Eu acho que temos que pedir a Deus a capacidade de dar, porque quando a gente dá, a gente recebe. Excelente pergunta, e isso é muito mais comum do que a gente pensa, porque é muito comum nos casamentos algumas pessoas elas terem aquela postura rígida, né? Como eu falei, eu sou assim, você me conheceu assim, eu te dou dinheiro, te dou cartão de crédito, eu te dou satisfação sexual, o que mais você quer? Então isso chama rigidez. É mais difícil conviver com uma pessoa que é fechada, que é rígida, que é não disposta a dialogar, é muito mais difícil. Eu acho que aí vai precisar de mais graça, né, de Jesus, vai precisar de mais obra sobrenatural, né? Sobrenatural não é fantasma, sobrenatural é uma coisa que está acima do natural, né? Que é a capacitação que Deus vai dar para você conviver com essa situação aí. Vai tentar dialogar, vai colocar um artigozinho ali em cima da cômoda para a pessoa ver se ela lê, né? Vai convidar para o programa aí Novo Tempo é o Ar, mas não insistam muito também não, né? E orar, orar, orar. Olha, anos atrás, me convidaram a fazer palestra lá em Goiânia. E ela foi num teatro fantástico, olha só, não sei nem o nome dele, é um teatro do governo. Nunca vi um palco tão grande como aquele. Era um encontro de mulheres, tinha muita mulher lá, sei lá, 1.000, não sei quantas mulheres, um trabalho feito com mulheres. E no final, foi apresentar um testemunho assim, de arrepiar. Uma senhora, já dos seus, sei lá, 70 anos, ela disse que orou pelo marido, que era um boêmio. O cara não queria saber de nada na vida conjugal, queria só na boemia e tal. E ela, firme com Deus, firme com Jesus, ela não abandonou esse homem. E o homem não era agressivo com ela, não era um indivíduo agressivo, era um sujeito muito, muito boêmio. Então, que chegava em casa, queria que a mulher dançasse músicas populares com ele, e ela dançava, ela era cristã, mas ela tá bem, vamos dançar, dançava. Né? E ele lá na boemia, e 30 anos ela orando por ele, orando por ele, orando por ele. Aí na hora que ela estava contando o testemunho, começou a tocar uma música e um homem cantando. Eu pensei, ué, será que tem algum cantor aí com música solo? Não, era ele que estava entrando lá do fundo do teatro ali e chegando para o palco. Resumindo a história, depois de 30 anos, essa mulher orando por esse indivíduo, acabou que finalmente ele entregou a vida para Jesus e ele se converteu. E aí parou, claro, com a boemia e começou a reconhecer a importância daquela mulher que ele tinha casado, que foi uma mulher guerreira. Então, às vezes, realmente, a oração leva mais tempo do que a gente gostaria para que a solução chegue, e essa é uma realidade. E Deus não dá força para a gente aguentar isso, né? Os indivíduos que precisam viver isso, Deus também dá essa força. Vamos lá, é um prazer estar com vocês aqui. Um abraço, Lu, um abraço, Miss, a todos os ouvintes, e Deus nos proteja aí desse vírus.